Vamos orar? Grande Deus, estamos reunidos na Tua casa de oração nesse momento, Senhor, para Te adorar. Nós vamos abrir a Tua palavra e queremos que o Senhor fale conosco nesse momento. Pedimos a Tua presença e também a oportunidade de prestarmos solene reverência por entendermos que o Senhor aceitou o nosso convite. Esteja conosco, conduza o nosso estudo, que nós pedimos por Jesus. Amém. Feliz sábado, mais uma vez a todos vocês. Abre sua Bíblia em Gálatas 5, verso 22 e 23. A gente vai continuar o estudo da série O DNA do Criador. E nós estamos estudando as características do fruto do Espírito. Você que está chegando, você pode se acomodar um pouco mais. Acho que eu vejo ainda espaços soltos por aqui. Quem puder ter um espaço do lado, levante a mão, ajude o nosso pessoal da logística a colocar todo mundo acomodado. Um sábado especial, Dia das Mães. As crianças já nos presentearam. Eu fico feliz de maneira especial nessa manhã por uma presença em especial de um querido amigo meu que está aqui, Vinícius. Vini e a sua família. Vini é um especial amigo, um grande irmão, que há muito tempo nós não nos víamos, estudamos juntos, temos muitas histórias juntos, que é melhor ele não contar. Mas é uma alegria revê-lo e poder abraçá-lo. Sinta-se bem em nosso meio e todos os nossos demais convidados também sintam-se bem em nosso meio. Nós vamos continuar o estudo sobre o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, nós vamos sublinhar a bondade nessa manhã. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é... Perceba, nós já estudamos bastante sobre o fruto do Espírito, mas note, fruto está no singular. Não são vários frutos do Espírito. O fruto é único, é singular. O que se segue são características de um fruto. Não tem como você ter uma parte disso e ainda assim ter o fruto, sendo que você não tem a outra parte. Você precisa ter esses 9 elementos para ter o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. O quê? Qual é o próximo? Bondade. Sublinha a bondade. Hoje nós vamos falar sobre bondade. E continua: fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bondade. Fernando Dutra Pinto. Quem se lembra desse nome? Busca aí na memória, no seu banco de dados. Fernando Dutra Pinto. O que te remete a esse nome? Quem morava aqui no Morumbi em 2001? Quem morava aqui no Morumbi em 2001? Temos alguém que morava no Morumbi? Liege. Mais alguém morava no Morumbi em 2001? Ótimo. Cássia. 2001, Fernando Dutra Pinto entra para os noticiários do nosso país por realizar algo inusitado, algo cinematográfico. Aqui perto de nós, bem perto de nós, na região das Mansões do Morumbi, Fernando Dutra Pinto, num mês de agosto, sequestra na saída da sua casa Patrícia Abravanel, filha da maior figura, da maior personalidade do nosso país, com toda certeza, que é o apresentador Silvio Santos. Se lembra disso? Ele fica com ela refém por 7 dias. Durante esse processo há uma negociação para que haja a entrega de... faltou o termo agora, do resgate. Fica-se a impressão de que Silvio Santos chegou a pagar R$500 mil, mas ele não admite que o fez, porque Patrícia Abravanel é solta perto da ponte do Morumbi, na Marginal. Não tinha ponte que vai para a Laguna agora, né? Ficaria mais fácil. Ela volta para casa e se apresenta parecendo que está tudo resolvido. Você se lembra do noticiário? Ela se apresenta na sacada da casa do Silvio, o Silvio sai junto, brinca com ela, fala, puxa vida, e pensava que eles deviam ficar com ela um pouquinho mais de tempo, porque essa minha filha dá muito trabalho.
ela diz que ora, que orou pelos sequestradores, que os sequestradores, a síndrome de Estocolmo, não é isso? Ela agradece o cuidado que os sequestradores tiveram com ela, e fica aquela cena resolvida. Manhã seguinte, 2 dias depois, eu acho que na manhã seguinte, vestido de carteiro, Fernando Dutra Pinto passa nas nossas ruas aqui, próximo a nós, pula o alto muro da mansão do Silvio Santos, escala o muro, pula o muro, e agora ele sequestra Silvio Santos. E a gente começa a ver ao vivo o sequestro, transmitido por todos os canais sensacionalistas, os programas sensacionalistas. E ele fica com o Silvio Santos de refém, e ele não libera o Silvio Santos até que quem apareça? Geraldo Alckmin, nosso querido governador das merengues. Na época não era assim. E ele aparece para garantir que Fernando Dutra Pinto não fosse morto pela polícia. E acontece assim, ele sai, se entrega, vai preso. Alguns anos depois, ele sofre um ferimento nas costas, inexplicado, dentro da prisão, e morre por falta de cuidados, de infecção praticamente generalizada. Não é isso? Próximo. A crescente sensação de medo atormenta os moradores das grandes cidades. Não sei se você se sente seguro, mas eu acho curioso que existe um comércio do medo, um mercado do medo. Você já reparou? Você não acha curioso que a Car System patrocine o programa Cidade Alerta? Eu acho curioso. Eu acho curioso da Atena falando assim, mas aumenta o índice de roubo de carros em São Paulo. Aí dá uma pausa. Compre Car System, você... Existe um mercado do medo. A desconfiança na cidade que faz com que nós vivamos à custa dos sistemas internos de monitoramento ou de outros produtos que o mercado da segurança pode nos oferecer. Vivemos sitiados nas grandes cidades. Qualquer pessoa nas ruas que adote hábitos, costumes, comportamentos, estilo de vida diferentes daquele que você está acostumado, passa a ser um potencial malfeitor. Se ele não se comporta como você se comporta, então ele é um possível malfeitor. Você não sabe o próximo passo dele. E nós estamos falando de uma cidade como São Paulo, que é, de certa forma, receptiva com estrangeiros, porque nós somos uma cidade que surge de imigrantes. Mas esse medo nas grandes cidades, na Europa ou na América, é ainda mais terrível para eles, pelo risco e a ameaça que eles entendem haver nos estrangeiros. Um cara de barba como eu, que se ajoelha 3 horas da tarde no meio da rua em Paris, ele é prontamente estereotipado, alvo de um preconceito e um tratamento desumano, por ser ele quem ele é, por ser ele diferente. Nós não sabemos lidar com o diferente, isso é fato. Não sabemos lidar com o diferente. Gostamos daqueles que são iguais a nós. Tal fenômeno tem nos levado a viver em uma sociedade cada vez mais individualizada. E eu empresto esse termo, sociedade individualizada, de um autor que eu admiro muito, que é um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele tem uma obra chamada Sociedade Individualizada. E eu empresto dele também o exemplo que ele coloca para nos evidenciar a sociedade individualizada. Vivemos uma sociedade que prioriza o indivíduo e não o comum. Como ser bondoso, como exercer bondade numa sociedade que tenta nos aculturar a uma vida cada vez mais individualizada. Um belo exemplo de como aderimos à cultura da individualização são os condomínios em que vivemos. Quem vive em condomínios aqui? Eu cresci em condomínios. Depois fui morar em casas abertas. Fui assaltado uma porção de vezes, já contei isso aqui, em casas abertas. Quero viver em condomínios. Os condomínios surgem nos Estados Unidos, os gated community, a comunidade fechada, a comunidade trancada, a comunidade murada, a comunidade cercada, numa tentativa que você que tem mais recursos
possa viver dentro de uma comunidade de iguais, sem o desprazer de encontrar o miserável na rua, sem o desprazer de encontrar o diferente na rua, sem o desprazer de encontrar aquele de quem você não gosta na rua. Então você vive entre iguais, você se cerca, você se privatiza, você se tranca. O ganho disso é uma suposta sensação de maior segurança, porque em condomínios, as comunidades muradas são conjuntos habitacionais cercados. A entrada num condomínio é rigorosamente controlada, cheio de guardas, circuitos internos de TV, alarmes contra invasores, e nos passa uma sensação de maior segurança do que morar na rua, não é isso? Na sua obra 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, na página 193, Bauman diz assim: no interior dos condomínios fechados, as ruas estão quase sempre vazias. Assim, se alguém que não pertence ao lugar, se um estranho for visto na calçada, isso logo será detectado como evento fora do normal antes que ocorra um trote ou um dano. Na verdade, qualquer um que seja visto passando perto de sua janela ou de sua porta pode cair na categoria de estranho. Essa gente assustadora, cujas intenções ou cujos próximos passos ninguém sabe prever ao certo. Qualquer um que você desconheça pode ser um ladrão ou um molestador, um intruso cheio de más intenções. Olha a loucura da nossa sociedade. Uma tentativa de nos isolar em uma ilha de pares, uma mini cidade de iguais. Preferimos o convívio daqueles que possuem o mesmo nível de instrução que o nosso. Preferimos. Não gostamos de ter que passar ao lado daqueles que não têm o mesmo status que o nosso. Preferimos o convívio daqueles que possuem o mesmo status social, os mesmos projetos de férias na Europa, a mesma origem, quem sabe até a mesma cor da pele. Ainda não superamos isso. Preferimos o convívio daqueles que pensam como nós, que se comportam adequadamente, ou seja, que se comportam como nós. Uma clara demonstração de fuga. A busca por uma comunidade de similaridade dentro de uma cidade de diversidade. Temos medo da diversidade. Nós não sabemos lidar bem com todo diferente. Bauman continua dizendo assim: quanto mais tempo as pessoas passam na companhia de seus iguais, interagindo de modo superficial e casual para evitar o risco da incompreensão e a necessidade ainda mais onerosa e incômoda de traduzir diferentes universos de significado, ou seja, se eu estou lidando com iguais, eu não preciso explicar para ele o porquê eu me comporto assim, e eu nem preciso me ofender com ele quando ele se comporta diferente de mim. Agora, quando eu estou na rua, em meio à diversidade, onde pessoas são estranhas a mim, quando eu ando e as pessoas não se vestem como eu, não se comportam como eu, não reagem como eu preciso, primeiro, tentar entendê-la, aceitá-la, mesmo que aquilo seja ofensivo para mim, porque essa é a lei do convívio. E pior, muitas vezes eu tenho que justificar o meu comportamento para ela, e isso para mim é muito oneroso, é muito empenho, eu prefiro ficar entre os iguais. Sábado à noite não custa nem pensar, se for na Baixa Augusta, então eu sou crente, não posso andar. Eu sou melhor, eu sou mais santo. Nós desaprendemos a arte de negociar significados comuns e modos de convivência satisfatórios para todos. E quando nós nos fechamos em ilhas de comunidades de similaridade, a gente deixa de pensar o comum para todos, o bom para todos. Nós pensamos aquilo que é bom para nós. Então nós nos fechamos entre iguais e nós pensamos que todos pensam igual a gente. A gente mora dentro de um condomínio, todos têm o mesmo status social, todos têm os mesmos projetos de vida, todos têm a mesma origem, e aí a gente vira para um e fala assim: não, mas a gente tem que tirar esse governador e por esse. E todo mundo concorda com você, e você acha: não, tá vendo, nós somos a maioria, todos pensam como eu, porque você não consegue interagir ou fazer uma interface com quem pensa diferente. E quando você se depara com alguém que pensa diferente, você já rechaça, estereotipa, rotula. Nós desaprendemos em viver em comunidade. Preferimos uma sociedade individualizada.
Curioso é que na tentativa de conviver com os iguais e nos proteger do diferente, perdemos ainda mais o conceito de comunidade. A Universidade de Glasgow, na Escócia, publicou em 2003 um estudo que concluiu o seguinte. Olha que curioso o estudo que eles fizeram. Dizendo o seguinte: eles analisaram quem vive em condomínio, que supostamente vive dentro de uma comunidade mais afetiva, mais respeitosa, mais de interatividade, mais dinâmica. A conclusão foi a seguinte: não há um desejo evidente de fazer contato com a comunidade na área cercada e murada. O sentido de comunidade é mais baixo nas áreas cercadas. O estudo concluiu que o sentido de comunidade é menor nos condomínios fechados do que nas casas de rua. Há um sentimento de comunidade maior nos bairros residenciais abertos do que nos condomínios fechados. As pessoas que vão para os condomínios fechados são aquelas que já pressupõem ou que já te dizem explicitamente que elas estão ali porque elas não querem fazer contato. Então você entra no elevador e você não fala com ela, porque você também não quer que ela fale com você. E você passa uma vida morando no seu apartamento e você não conhece o vizinho da frente. Sabe por quê? Porque você sabe que ele foi lá justamente para não ser conhecido por você. Então você não bate lá, porque você também não quer ser conhecido por ele. Ou seja, quando a gente se fecha em menores comunidades, a gente vivencia menos a comunidade do que deveríamos. Ou seja, as pessoas pagam toda aquela soma de dinheiro com o intuito de se libertarem de qualquer companhia, salvo a que escolherem, e na hora que escolherem. Você vai na minha casa, você avisa, tá? Me manda um WhatsApp com 2 dias de antecedência. Mas eu moro na porta da frente. Mas me manda um WhatsApp. O cara mora num bloco e o outro no outro. São amigos, mas não se visitam sem antes previamente agendarem a visita. Sociedade individualizada. Como viver o cristianismo numa sociedade individualizada, onde o cristão é aquele que exerce bondade para com o outro? Como exercer bondade em uma sociedade que clama por comunidade, que clama por ser compreendida, mas não consegue fazer? Onde estão os cristãos? Mais uma vez eu pergunto. No fundo, essas pessoas pagam pelo privilégio de serem deixadas em paz. Pagamos para evitar o contato com o outro, seja quem for esse outro. Pagamos para evitar o contato com a miséria. Pagamos para evitar o contato com o morador de rua. Pagamos para evitar o contato com o pedinte. Pagamos para evitar o contato com o doente. Pagamos para evitar o contato com o diferente. E aí você mora bem perto de uma comunidade de menor padrão socioeconômico, e para chegar na sua casa você passa bem perto dela, assim, e você entra no seu condomínio e você está com os vidros trancados, num carro blindado talvez, e você entra no condomínio, e no condomínio você abre os vidros, porque agora eu estou seguro, aqui só tem iguais a mim. Como ser cristão vivendo assim? Você tentar reinventar. Tem que ter um jeito. Como ser cristão fechando os olhos para a miséria dos que moram ao nosso lado? Como? Como? Eu não sei como. Vamos pensar junto. Mesmo a principal razão para se morar em condomínios não é atendida pelas comunidades cercadas. A sensação de segurança é ilusória, mesmo lá dentro o medo persiste. Eu conheci uma amiga, eu tenho uma amiga, que ela morou por 20 anos em casas residenciais e nunca foi assaltada. Só que ela tinha um medo do potencial sinistro. E ela mudou para um condomínio fechado. E lá tinha um hiper sistema de segurança. Hiper. Para entrar você tinha que... Puxa vida. No presídio ali, Zé Parada Neto, é mais fácil de entrar do que no condomínio dela. E aí, um belo dia, informaram os condôminos que houve uma pane no sistema de segurança. E que os portões agora estavam manuais e não estavam mais com o sistema de circuito interno funcionando. Por pelo menos 24 horas ficaria assim, então eles redobrariam a segurança física. Ela conseguiu passar a madrugada em claro, com medo de ser assaltada. Ela nunca passou a madrugada em claro numa casa de rua. Mas dentro do condomínio, quando ela se viu desprovida daquele aparato de segurança, ela ficou em desespero. Não, agora eu vou entrar aqui. Que bom que eu não falei por isso. Bom.
atrás dos muros da ansiedade cresce em vez de se dissipar. Quanto maior o número de equipamentos com que nos cercamos, maior é o receio de que eles falhem. Eu concluo essa introdução com Bauman. Viver trancados dentro de um condomínio fechado, a fim de afastar os medos, é o mesmo que escoar a piscina para ter certeza de que as crianças vão aprender a nadar em completa segurança. Eu quero aprender a conviver com o diferente. Para isso eu vou me cercar numa comunidade de iguais, vou cercar essa comunidade e vou tentar ali dentro conviver. É a mesma coisa que você falar assim, para proteger a minha criancinha que vai aprender a nadar, eu vou esvaziar a piscina, daí ela vai estar completamente segura. Ela nunca vai aprender a nadar numa piscina escoada. Você nunca vai aprender a conviver dentro de um condomínio fechado, nunca. E nem jogar bola também você vai aprender. Porque jogador de condomínio, tinha o Leme no Palmeiras em 2008, era jogador de condomínio. Não dá certo. Como ser bondoso em uma sociedade individualizada? Bondade é uma virtude que pressupõe uma relação. A bondade pressupõe laços humanos, comunidade. Você não pode ser bondoso e exercer bondade para consigo mesmo. Isso seria uma espécie de egolatria, de idolatria do próprio eu. Você não exerce bondade para você mesmo. Você tem que exercer bondade. Ser bondoso pressupõe um relacionamento onde você entrega a bondade para um outro que possivelmente esteja numa situação de miséria e que carece da sua bondade. Uma pessoa bondosa, possuidora da virtude de bondade, necessariamente precisa exercer sua bondade em relação ao outro. Mas que outro? Quem é o outro? Qual é o outro? Quem é merecedor da minha bondade? A qual outro eu devo exercer bondade? Essa é a grande pergunta. E essa pergunta não é minha, não é sua, é de um doutor da lei em Lucas 10. Lucas 10, versos 25 em diante. Você conhece essa história de cor e salteado? De cor e salteado. Mas vamos refletir rapidamente para concluirmos o nosso estudo dessa manhã nessa parábola, nessa história contada por Jesus. Na realidade, o texto não diz, Lucas não diz que isso é uma parábola. Jesus não está falando, proponho-lhe agora uma parábola, mas nós queremos que seja uma parábola. Alguns teólogos acham que na realidade possa ser uma história real. Eu preferiria que fosse uma história real, porque uma história real te permite mais conclusões do que uma parábola. A parábola só tem uma conclusão, você não pode alegorizar parábolas. Parábolas existem com um único propósito, que é responder uma pergunta que estava em jogo de maneira simbólica. Ela tem um tema único. Mas vamos para a história que Jesus conta. Olha a pergunta do doutor da lei, verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então a intenção dele era ruim, ok? A intenção dele não era boa. E disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? A primeira pergunta dele qual é? O que eu vou fazer para quê? Para ter a vida eterna. A pergunta de todo homem que não sabe lidar com a finitude humana é: eu quero viver eternamente. Como fazer para viver eternamente? Porque eu não sei lidar com a finitude humana. Eu preciso de algo que me diga o que vai acontecer depois da morte. O que eu tenho que fazer para viver eternamente? O que Jesus responde? A pergunta dele é essa. Então a partir de agora Jesus vai responder essa pergunta: o que fazer para ser salvo? Olha o que Jesus fala. Verso 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Você não é o doutor da lei? O que está escrito na lei? A lei aqui não é os 10 mandamentos, tá? A lei aqui é toda a Torá, os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da sua Bíblia. O que está escrito na lei? Como interpretas, você que é um doutor da lei? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu. Nós amamos a Deus de toda a nossa. Primeiro ali, o que está escrito? Amamos a Deus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, de toda a nossa, de todas as nossas e de todo o nosso. Então a adoração a Deus envolve entrega do coração, envolve uma vida de Cristo dentro de nós. Ele vive em nós, entregamos a alma para Ele, a vida para Ele. A alma na Bíblia é vida, a alma não é um ser que existe dentro de nós, dicotomizado com o corpo. A alma é o que eu sou, o que você é agora, para o pensamento judaico. As nossas forças, aquilo que fazemos, adoramos a Deus com o que fazemos, e adoramos a Deus com o nosso entendimento. Então nós não podemos ficar vivendo de papinhas, de estudo da Bíblia, autoajuda.
olha, vamos ler aqui para o nosso conforto esse texto da Bíblia. Não, nós precisamos amadurecer no estudo da palavra de Deus. Nós precisamos compreender Deus com todo o nosso entendimento. Nós não podemos negligenciar esse ato de adoração a Deus. Você não pode se alimentar de Deus uma vez por semana num êxtase de um sermão feito aqui na comunidade no sábado de manhã. Porque o dia que você não for levado ao êxtase, você vai sair daqui falando mal. Isso não pode ser cristianismo. Você não está adorando a Deus assim. Se você não se debruça diante do texto sagrado todos os dias e gasta tempo com ele tentando empregar todo o seu entendimento, você não está adorando a Deus. Mas o texto continua: e amarás o teu próximo como a ti. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Jesus endossou: é isso mesmo, mas espera aí, não é só isso. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Na realidade, Jesus estava querendo dar a segunda resposta. Mas se ele desse a segunda resposta, o intérprete da lei ia acusar ele: olha que liberal, ele está dizendo que não precisa guardar a lei. Então Jesus fez o quê? Jesus primeiro falou o que ele queria ouvir. Para ser salvo você tem que guardar a lei, fazer isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá bom? Tá bom. Ele sabia a intenção do doutor da lei e saiu fora. Aí o doutor da lei, incomodado porque não conseguiu pegar Jesus, falou: não, mas peraí, tem mais alguma coisa. Jesus fala: você quer saber a verdade mesmo? Então agora eu vou te contar a verdade. Vou te contar uma história. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu? Qual que foi a nossa pergunta da introdução? Quem é o outro para o qual eu devo exercer bondade? A mesma pergunta do escriba. Quem é o meu próximo? Quem é o outro para o qual eu devo oferecer amor? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. O líder da igreja passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, semelhantemente um levita, descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou. Ele tinha que pregar, estava atrasado, não dava. Ele tinha que defender a agenda na bancada evangélica lá e não podia parar. Certo samaritano, verso 33, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Pergunta Jesus. Qual a resposta do doutor da lei? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de bondade para com ele. Então ele disse: vai e prossegue tudo de igual. Jesus está respondendo 2 perguntas. A primeira pergunta é: o que eu preciso fazer para ser salvo? Haja de bondade para com o teu próximo. E quem é o meu próximo? Aí a pergunta fica difícil. Porque quando o teu próximo é esse cara que está do seu lado, cheiroso, no sábado de manhã dentro de uma igreja, é fácil. Agora quando o teu próximo está na Paulista, num dia especial, numa parada, aqui não. Mas em alguns lugares por aí, alguns cristãos rejeitam. Quem é o teu próximo? Eu queria dizer primeiro que bondade é superar a individualidade. Quem é o meu próximo? A pergunta do fariseu. É a mesma pergunta de Caim. Você se lembra de Caim lá em Gênesis 4? Quando ele diz assim: sou eu por acaso o guardião do meu irmão? Essa é a pergunta clássica de uma sociedade individualizada. Olha, está cheirando gás no vizinho aqui da porta da frente. Deixa ele, não vamos se envolver. Mas se explodir lá, vai explodir aqui. Deixa ele, a casa é dele. Sou eu porventura guardião do meu irmão? Essa é a cultura do condomínio. Da sociedade individualizada. Essa é a resposta dada por nossa sociedade a todo momento e em circunstâncias das mais distintas.
Por que tenho que ter compaixão pelo outro? Por que me preocupar em não prejudicá-lo? Por que perder tempo tentando ajudar meu concorrente? Vivemos em uma sociedade individualizada, mas eu não consigo conceber um cristão aculturado à individualização. Considerado o maior filósofo ético dos nossos dias, Emmanuel Levinas, ele disse o seguinte sobre essa frase de Caim. Ele diz o seguinte: é claro que sou guardião do meu irmão. Sou e permaneço uma pessoa moral enquanto não pergunto por uma razão especial para sê-lo. Quer eu admita, quer não, sou guardião do meu irmão porque o bem-estar do meu irmão depende do que eu faço ou do que eu me abstenho de fazer. Um filósofo secular não cristão dizendo aquilo que eu esperava ouvir de você. No momento em que questiono, e de mim também, no momento em que questiono essa dependência e peço como fez Caim, que me deem razões para que eu me preocupe, renuncio à minha responsabilidade e deixo de ser um ser moral. Se somos pelo menos seres dignos, éticos e com moralidade, nós não podemos fazer essa pergunta: que tenho eu a ver com meu irmão? Sim, tenho tudo a ver com ele. E quando eu pergunto, eu já estou deixando de ser um ser ético, que busca o bom convívio. Quanto mais um cristão. Segundo, primeiro, bondade é superar a individualização. Segundo, bondade é superar a indiferença, que aí dói. Somos responsáveis pelo nosso próximo. Voltaire disse uma frase emblemática que circula por aí em memes no Facebook. Diz assim: todo homem, e eu sei que é dele pelo menos, né? Não estava Cora Coralina ou Clarice Lispector. Todo homem é culpado pelo bem que não fez. Todo homem é culpado pelo bem que não fez. Mas Voltaire falou aquilo que Tiago, irmão de Jesus, já tinha falado faz tempo em Tiago 4,17. Se você abrir sua Bíblia, não precisa, mas se você abrir lá em Tiago 4,17, vai dizer assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você sabe que deve fazer o bem e você se omite, você está pecando. E aí eu fico me perguntando, como comunidade que somos, de cristãos que dizemos ser, em que aspectos nós estamos pecando? Assim como os representantes do estabelecimento religioso na história de Jesus, como comunidade religiosa cometemos o mesmo pecado da indiferença. Você lembra quem foi indiferente para com o miserável? Quem foi indiferente para com ele? Quem foi indiferente para com ele? Os líderes do estabelecimento religioso. Sabemos pregar, sabemos instruir, sabemos doutrinar, sabemos defender tabus morais. Nossa, vem aqui para o nosso programa, jovem adventista, que eu vou mostrar para você por que você não pode ir naquele lugar assistir aquele negócio, para não dizer o que é e o lugar que é. E eu sei dizer por A mais B por que você não deve ouvir aquela música. Eu sei dizer por A mais B porque você não deve vestir aquela roupa. Eu sei dizer por A mais B porque você não deve se comportar daquela maneira. Mas eu não sei ser bondoso com você. Mas eu não sei receber uma pessoa que é diferente daquilo que eu acho adequado se comportar. Como eu acho adequado que se comporte. Onde foi que a gente inverteu as coisas? Em que momento foi que o cristianismo se perdeu? Nós parecemos muito pouco com o nosso Cristo. Aquele homem que viveu no primeiro século, se ele visse o que nós dizemos que fazemos em nome dele. A igreja precisa deixar de ser um tribunal de justiça e voltar a ser um hospital. A gente precisa de menos promotores de justiça aqui dentro e de mais operadores da cura. Promotores da cura, promotores da bondade, mas a igreja é cheia, e é uma denúncia que eu faço e faço parte dessa denúncia. A igreja em geral é cheia de promotores de justiça. Sabem muito bem o que está errado na vida do outro. Gostam de confessar o pecado dos outros. O seu pecado não confessa, mas dos outros ele confessa. Ao pregar sobre essa parábola, o padre Antônio Vieira, importante orador da Companhia de Jesus, século XVII, ele faz uma reflexão destacando 3 filosofias de vida apresentadas nessa história. A primeira filosofia de vida é do ladrão. O ladrão pensa assim, olha como o ladrão pensa, e tem muita gente que vive como o ladrão, não aqui entre nós, claro, mas tem muita gente que vive assim: o que é teu é meu. Essa é a filosofia de vida do ladrão na história. O que é teu é meu. E eu não estou falando só
do cara que para você no farol e fala assim, ó, teu relógio é meu, perdeu o celular para não, não, tô falando desse cara. Eu tô falando do cara que ele olha para você e cobiça aquilo que ele acha que é a motivação da sua alegria. E então ele quer que você deixe de ter aquilo. Ele não precisa nem ter aquilo, mas ele já fica feliz se você deixar de ter aquilo. Ele roubou de você aquilo que era teu. Esse é o ladrão. Ele acha que se ele tiver aquilo que você tem, ele vai ser feliz. Então ele toma de você. Ou ele torce para que você perca, que outro toma. O segundo é a figura dos religiosos. Os religiosos, eles viviam na filosofia da indiferença. Os religiosos pensavam assim, o que é seu e o que é meu, e vamos viver a vida. O que é seu, o que é meu. Tem muita gente que vive assim. O que é seu, o que é meu. Então, querido, você está aí jogado no chão, olha, eu estou atrasado, eu tenho que seguir minha vida, desculpa, eu até queria te ajudar, eu vou ligar para o SAMU, mas ó, eu não vou parar não, tá? Porque é perigoso, pode ser que faça a mesma coisa comigo. Já pensou? Então segue a tua vida aí, porque eu também tenho a minha aqui, eu estou correndo atrás. Eu estou aqui, ó, tem que ir lá para a igreja. O que é teu. Você se deu mal hoje, amanhã pode ser eu. Então o que é teu, o que é meu. A terceira filosofia de vida que o Padre Antônio Vieira, alguns séculos atrás, destaca é a do samaritano. O samaritano pensa assim, o que é meu é seu. O que é meu é seu. Você perdeu o que você tinha? Então peraí, não, mas eu não perdi, então aqui vem junto, que agora aqui isso é nosso. Essa é a figura do cristão. É isso que Jesus está dizendo. Você quer ir para o céu? Ele não está respondendo essa pergunta. Ele está dizendo, você quer ir para o céu? Então viva com uma filosofia de vida do tipo, o que é meu é teu. Não viva com a filosofia do que é teu, o que é meu, nem o que é teu é meu, mas o que é meu é teu. Estou entendendo? A gente podia dizer que o ladrão sofria de antipatia. Paté ou patos. É afeição. Ele era desafeiçoado àquilo que o outro tem. Ele não gostava do outro, ele era antipático ao outro. Os religiosos, eles sofriam de apatia, não nutriam qualquer sentimento pelo outro. Ele passa de largo, ele é indiferente. Olha, de todas as coisas que são contrapostas ao amor, contraditórias ao amor, a indiferença talvez seja a que mais dói. Me odeie, mas não é assim? A gente fala com o namorado que termina com a gente, com o namorado. Me odeia, mas não me esquece. Me odeia, mas não me ignora no WhatsApp. Eu namorava Suzy, ela lá em cima. E a gente, nossa, foi uma dificuldade nesse nosso amor. E aí eu escrevia para ela, eu não queria escrever, mas eu escrevia no MSN. Eu entrava no Hotmail e tinha ali e escrevia. E ela não respondia. Nossa. Responde, me xinga, mas não me deixa de responder. A indiferença dói. A indiferença para com o outro é uma demonstração de total desprezo. O cristão da história, ou melhor, o religioso da história, adotava uma conduta de total desprezo. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Apatia. O samaritano sofria de uma outra patologia. Ele sofria da empatia, da simpatia. A empatia é quando você consegue viver a vida do outro e sentir o que ele está sentindo, e sofrer com ele quando ele está sofrendo, e ficar feliz com ele quando ele está feliz. É você se colocar no lugar do outro. Cadê a Silvana? A professora Silvana subiu, deve estar lá em cima com a conquista. A gente conversava sobre empatia um tempo atrás. O cristão, ele tem que ser necessariamente empático. A gente tem que seguir para concluir. Aquilo que nos torna mais próximos do que Cristo foi é a capacidade de nutrir empatia pelo nosso semelhante. Fazer aquilo que Cristo fez. Tomar o lugar do outro, sentir a dor do outro. A afronta ao sistema religioso foi muito evidente na história de Jesus. Jesus estava afrontando o sistema religioso dos seus dias, quando ele conta essa história. Os representantes do estabelecimento religioso esquivaram e adotaram a indiferença com boas razões. O levita e o sacerdote tinham boas razões para não tocar naquele homem. Porque o sacerdote ele não podia, o levita ele não podia tocar em alguém sangrando, e aquele homem estava sangrando. E ele colocou um rito religioso acima da humanidade. E isso não pode. Isso não pode. Nós falamos aqui
sobre o sábado. O Wilson passava a lição aqui sobre o descanso. O mandamento não pode passar por cima da humanidade. É isso que Jesus estava querendo dizer quando ele fazia o bem no sábado. Não pode passar por cima da humanidade. Um sacerdote, ele não podia deixar de atender aquele homem só porque ele, na realidade, na cultura e na estrutura religiosa dele, ele fez certo. O que Jesus estava denunciando não era nem a atitude do sacerdote. Jesus estava denunciando o sistema religioso da época, que tinha deturpado o sistema promovido por Moisés. O que Jesus está dizendo é que a religião deve estar a serviço da humanidade e não o homem a serviço da religião. A religião deve estar a serviço do homem e não o homem a serviço da religião. Alguns religiosos ainda hoje acham que servir a Deus é um exercício de abstinência, de separação. Não consigo entender como servir a Deus abstraindo-se da realidade. Não, eu tenho uma vida mais pura, ascética. Eu me reúno num lugar para me isolar daqueles impuros, para que eu seja mais santo. Então, nessa história, Jesus está dizendo que servi-lo é um exercício de imersão na miséria do mundo, e não de fuga da miséria do mundo. Nesse sentido, a igreja vira os condomínios da sociedade de Brasil. Nós nos cercamos aqui entre iguais, numa bolha, numa subcultura cristã, que estereotipa, julga, rotula quem é fora dessa subcultura, quem está fora da bolha. E nós falamos assim, graças a Deus, que nós não somos como eles. Não é o fariseu falando do publicano naquela oração? Vou orar para Deus. Deus, muito obrigado, porque eu não sou que nem esse publicano aqui, esse miserável. Graças a Deus, porque eu não fui como ele lá na parada. Quanto mais no mundo eu estiver, mais poderei servir a Deus para o mundo. A gente conclui com o verso 36 e 37 de Lucas 10, diz assim: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de bondade para com ele. Vai e procede tu o quê? De igual modo. A bondade é superar a discriminação. Quando aquele escriba, aquele doutor da lei pergunta para Jesus assim: mas quem é o meu próximo? Aquele homem está querendo discriminar. Ele está dizendo assim: eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas Jesus, me diz quem é o meu próximo? Porque Jesus, convenhamos, não é todo mundo que eu vou amar, né, Jesus? Porque tem gente que não deve ser meu próximo. Porque tem gente que não se veste como eu. Tem gente que come aquela comidinha lá que eu não como mais faz tempo. Tem gente que vai naquele lugar que eu não vou. Tem gente que abre aquela bebida que eu não tomo. Tem gente, então esses aí eu não devo amar, né, Jesus? Aí Jesus responde dizendo que o próximo é um samaritano. O doutor da lei nem diz, quando Jesus falou assim: quem é o próximo para você? Ele nem fala assim, é o samaritano, porque ele nem ousa falar o nome do samaritano ou a nacionalidade do samaritano, porque o judeu nem considerava a Samaria uma nação. Ele fala aquele que usou de bondade, aquele lá. Só que aquele lá era um cara muito estranho. Aquele lá era um cara que, se entrasse aqui, talvez alguns sairiam. Na resposta do doutor da lei, podemos ver o nível da sua discriminação. Sequer foi capaz de citar a nacionalidade do bom homem. Na própria pergunta feita a Jesus, podemos ver o preconceito carregado na mente do religioso, quando ele pergunta quem é meu próximo. Ele está querendo saber que tipo de gente ele deve amar. Devo amar aquele que dá a mesma fé que a minha? Devo amar aquele que tem o mesmo nível espiritual que o meu? Devo amar aquele que se comporta como eu julgo adequado? Devo amar aquele que tem a mesma orientação sexual que a minha? Devo amar aquele que não tem uma vida que eu entendo como promíscua? Essa é uma triste denúncia feita pelo Evangelho. E é o Evangelho que faz essa denúncia, não sou eu. Existe um tipo de crente que não representa o cristianismo.
E a bancada evangélica está cheia desses. O Congresso. Um tipo de gente que não representa o cristianismo. Um cristão que te odeia, seja por sua postura, por seu comportamento, pelo seu estilo de vida, por sua aparência, por sua orientação sexual, ele não é um cristão. Ele não pode ser um cristão. Posso te garantir que o samaritano representava para aquele doutor da lei algo muito pior do que todos esses exemplos que eu te dei. Pensa na pior pessoa que você pode pensar. O samaritano era pior para o judeu do que essa pessoa que você pensou. Um provérbio corrente registrado no Talmud dizia assim: olha só o que o judeu pensava, olha o que está escrito no Talmud do judeu. Ele diz assim: um pedaço de pão dado por um samaritano era mais impuro do que a carne de porco. Para o judeu, se um samaritano te desse um pedaço de pão, você tinha que considerar aquele pedaço de pão mais impuro do que o porco. E olha que para o judeu a carne suína é aquilo que tem de mais impuro na face da terra. O samaritano era pior. Agora Jesus diz que o samaritano é o mais cristão da história. O ensinamento mais singelo dessa história é quase um clichê: fazer o bem sem olhar. Me permite um último texto? Tiago 2. Se não permitir também, desculpa. Tiago 2. O irmão de Jesus. Verso de 1 a 5. O cristianismo não pode tolerar a acepção de pessoas, a discriminação. Capítulo 2, verso de 1 a 5 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não ache que a fé é para alguns bons e obedientes. Não, a fé é para todos. Se portanto, olha só, se portanto, entrar na vossa sinagoga, ou seja, se entrar na tua igreja, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, trabalhando, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Parece que Deus tem uma forma de recrutar e de avaliar aqueles que Ele quer recrutar diferente da nossa. Bem diferente da nossa. Cristão não classifica pessoas, não categoriza, não estereotipa, não rotula, não baseia sua análise em comportamento, não baseia a espiritualidade do outro a partir do estilo de vida cristão. Não faz isso. O estilo de vida é secundário na vida do cristão, não é primário. O que nos distingue não é o nosso estilo de vida, e sim o fruto do Espírito em nós. Esse é o resumo de tudo. O que nos distingue não é o nosso estilo de vida, e sim o fruto do Espírito. O que faz as pessoas saberem que nós somos cristãos não é vestir uma roupa estranha no sábado de manhã, porque me desculpa, sábado de manhã num calor, você de terno e gravata, você é no mínimo estranho no elevador quando você desce o seu condomínio. Estranho. Não é isso que vai pregar para os outros que você é cristão. Sabe o que vai fazer? Se você for amável, bondoso, longânimo, manso, fiel e tudo aquilo que o fruto do Espírito produz na vida do cristão, é isso que vai fazer o outro entender que você é cristão. Amém. É isso. E a gente se perde naquilo que é superficial. O dia que entendermos isso, voltaremos a impactar o mundo como no primeiro século. A conclusão é: a inversão mais poderosa dessa história de Jesus é que o grande herói da história é um não religioso. O grande herói da história de Jesus é um cara que não frequenta igrejas. O grande herói da história de Jesus é um cara considerado o mais impuro e promíscuo dos seres humanos, mas que entendeu que ser cristão é fazer o bem, que ser cristão é amar, que ser cristão é se doar, que ser cristão é ser empático, que ser cristão é
olhar com bondade para os que sofrem. Esse cara entendeu tudo. As pessoas que entrarem aqui talvez não se lembrarão por muito tempo do que foi dito aqui do púlpito, mas jamais se esquecerão da maneira como foram recebidas ou da maneira como foram tratadas. As pessoas que entrarem aqui, não vai demorar muito, elas vão esquecer tudo que eu falei, mas elas nunca vão se esquecer da maneira como você tratou elas. Acabou. João 13,35, eu falei que era o último texto, então eu só vou citar esse para acabar. João 13,35 diz assim, é Jesus falando: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não conhecerão que vocês são meus discípulos se fizer tudo aquilo que a gente pretende fazer para parecer cristão. Vão saber que vocês são meus discípulos se vocês puderem amar uns aos outros. O apelo é: sejamos como os samaritanos. Amém. E não como os religiosos. Amém. Se é que dá para entender isso pregando-se dentro de uma igreja instituída, não seja como os religiosos, seja como os samaritanos. Vamos orar? Feche os olhos. Deus de amor, obrigado porque o Senhor revela a nós de maneira tão clara, de maneira às vezes até constrangedora. O Senhor faz uma denúncia ao modo em que nós praticamos o nosso cristianismo, um cristianismo às vezes superficial, puramente religioso, um cristianismo nominal, um cristianismo de status apenas. E quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós percebemos que estamos muito distantes de sermos Cristos para essa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade individualizada, que se tranca em ilhas de iguais, que discrimina, que é indiferente, que é individualizada. Nós, como cristãos, precisamos dar uma resposta a essa sociedade que clama por uma resposta. Nós precisamos exercer bondade, restaurar o interesse comum, restaurar a vida em comunidade, mostrar para as pessoas que é possível amar sem nenhum interesse, que é possível ser amigo sem ter que pagar por isso, que é possível gostar, que é possível fazer o bem, não importa quem. Amém. Ajuda-nos a entender que o cristianismo é mais isso e menos estilo de vida, a não ser que esse seja o nosso estilo de vida. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Você pode ficar em pé? Não esqueçam, sexta-feira, 7 horas na sexta.